Começamos, certo, Gisele? Sim, liberado. Ok. Pessoal, estou vendo a lista de participantes aqui com muita alegria, sempre, cada vez que começamos um encontro tão emocionante, e as mesas redondas, as plenárias e tudo mais. Espero que também, como eu, todo mundo comparta a alegria de recomeçar a nossa vida científica. Boa tarde para um dos nossos convidados, Jorge Malheiros, que está em Portugal, nas Europas. Buenas tardes para Jorge Martínez, que se junta a nós desde Santiago, Chile, e para todos os que estão aqui presentes também, comparto de novo com vocês esse meu entusiasmo por estar de novo nessa maravilhosa rotina. Vamos começar essa segunda sessão plenária. Ela estava programada para ter 3 edições do mundo. Lamentavelmente, um dos nossos convidados não pode vir, e nós temos, então, aqui 2 colegas que eu vou apresentar. Antes de começar, eu só queria um pouco pensar como foi, né, ter uma sessão com esse nome: Pandemia e Migrações em Perspectiva Internacional. A gente chamou os especialistas para conversar sobre esse tema, motivados porque, como vocês sabem, né, é um componente da tríade que explica o componente demográfico. Isso também sabemos, mas competindo, talvez, triste competência com a mortalidade, é um dos movimentos que sofreu um fortíssimo impacto, um impacto imediato. Tá? E aqui me refiro ao deslocamento, não propriamente ao movimento da migração. Estou vendo que na plateia tem expertíssimos em migração, que não é minha área. Acho que os organizadores, como esse aqui, teria um tinte internacional, acharam por bem que coordenasse alguém que não tem um sotaque muito brasileiro, né? Mas, enfim, estou aqui. Voltando, né? Então, foi realmente foi uma coisa que a gente viu o impacto, né? Com a total suspensão de atividade, essa mobilidade espacial, planejada ou não planejada, e pensando nas fronteiras internacionais, então, acho que aqueles deslocamentos os que são ainda mais vulneráveis, né? Por exemplo, os que estavam em momento de deslocamento forçado. E aqui estou entrando numa área que não é minha, mas eu imagino que meus 2 colegas que vão falar poderão me tirar da ignorância. Bem, queremos, claro, saber muito mais quais foram ou quais serão as consequências desses fluxos migratórios, né? E agora já falo propriamente de migração. Consequências nos migrantes como indivíduos, propriamente, nos recursos que eles geram, seja na população de destino, seja na população de origem. E quando falo dessa dimensão da migração e da pandemia, vem à minha mente, né, tudo que a gente experimentou enquanto estávamos no auge dessa desgraça. Os surtos de Covid, os brotes, Jorge em espanhol, nos campamentos de acolhimento dos migrantes. O limbo, que significou para quem estava se deslocando, legalmente ou não, provavelmente sem documentação, muito mais, né? O fechamento repentino de fronteiras e dos voos, né? E, claro, voos, nesse caso, para migrante que podia pagar um voo, né, naturalmente. E não posso deixar de mencionar o aumento dessa vulnerabilidade, a população já extremamente vulnerável, né, social, politicamente. E me vem à cabeça as cenas de Afeganistão. Estávamos no final da pandemia, mas, né, ainda tinha consequências. Bem, alguns
na santa ignorância, dizem que é uma interrupção momentânea, que os fluxos se manterão, e por aí temos uma série de incógnitas. Enfim, são esses fatores que acabei de mencionar que nos fizeram chamar aqui aos nossos convidados. Eu devia falar deles em ordem alfabética, mas já mencionei, temos 2 Jorges. Então, vou apresentar rapidamente a Jorge Martínez Pizarro, em espanhol, Martínez Pizarro. Ele, imediatamente que comece a falar, vocês notarão que ele é chileno, formado e colaborador do CELADE, Centro Latino-Americano de Demografia e do Caribe, uma instituição a quem eu pessoalmente tanto devo. Ele tem uma longa trajetória. Eu vou tomar a liberdade de citar aqui, eu numerei vários, mas vou mencionar um pouco, aqueles que marcam essa trajetória. Em 2010, já antigo, né? Teve um trabalho dos vários que delineia o mapa latino-americano da migração. Tendências e padrões da migração latino-americana e caribenha e desafios para uma agenda internacional. Então, reparem o complemento do título. Depois, em 2017, ele tem um outro trabalho, Novas Tendências. O anterior era Tendências de Migrações, e este segundo são Novas Tendências, também de América Latina e Caribe, e aqui o adendo do título é Urgentes Problemáticas. E um outro que me marcou muito, publicado justo em 2019, antes de começar a pandemia, né? E é um trabalho muito singular, o título é Pacto Mundial para uma Migração, atenção, segura, que significa segura, uma migração segura. Ordenada, que significa uma migração ordenada. Pode ser ordenada uma migração. Irregular, também, uma migração regular. E a pergunta deste trabalho, que foi, em realidade, um trabalho que foi originado para discussões internacionais. Para onde vamos? E falo de novo, não foi feito justo em 2019. Então, vocês veem que o Jorge vai nos ilustrar bem, e eu já vou falar o título do que ele vai apresentar. Combater os impactos da pandemia em espanhol, sobre os migrantes, sobre a migração como movimento e sobre as pessoas migrantes. E, a continuação, temos, eu não tinha combinado quem falaria primeiro, mas acho que não faz diferença. Agora, passando para o meu mau português, nós temos como convidado a Jorge da Silva Macaísta Malheiros. Ele é doutor em Demografia Humana pela Universidade de Lisboa, trabalha na Universidade de Lisboa, é professor associado e membro diretor do Centro de Estudos Geográficos, do Instituto de Geografia do Território, da Universidade de Lisboa. Eles desenvolvem investigação. Interessante que em Portugal as pessoas usam o termo investigação, aqui a gente usa pesquisa, mas esse é o sinônimo, né? Então, é pesquisa nos áreas de estudos sociais urbanos, migrações internacionais, e o destaque dele, pelo que eu vi, é integração dos imigrantes, as dinâmicas demográficas e relações de gênero, e problemas de habitação e segregação urbana. Preciso mencionar que ele é correspondente do Sistema de Observação Permanente de Migrações Internacionais da OCDE, é membro do Comitê Editorial da Rede Europeia de Migrações Internacionais, Integração e Coesão Social, membro do Colégio Tropical da Universidade de Lisboa, Conselho Português para os Refugiados, faço questão de mencionar essa participação, e ainda vice-presidente em 2017, da Associação Portuguesa de Demografia.
e a gente espera que tenhamos bastante mais perspectivas no curto e no curto prazo. Jorge vai nos falar dos impactos da pandemia nas mobilidades e migrações. Ler o presente e projetar o futuro, a partir dos exemplos dos países da OCDE. Então, gente, notem que os dois são estudiosos, produzindo conhecimento científico nos movimentos migratórios, e o ponto aqui que eu quero destacar é que eles, a carreira deles se destaca pela ênfase no lado humano que essa variável tem, né? E dito isso, então, eu vou passar a palavra a meus dois colegas. Desculpem o improviso, quem vai falar primeiro? Qual dos Jorge? Ok, então, colegas, amigos todos, vou passar a palavra para Jorge Martínez. Bom dia a todos. Ok, Jorge, por favor. Bueno, hola, buenos días, buen día, buenas tardes, tocayo de Portugal. Muchas gracias, Laura, y a la organización de la VEPI por invitarme a participar en esta importante reunión, y voy a compartir mi pantalla, básicamente para señalarles que voy a presentar algunas cuestiones acerca de esto que hemos llamado la pandemia, y su impacto sobre la migración, los procesos, las dinámicas, y además sobre las personas migrantes, sus condiciones de vida, y sobre todo con algunos mensajes en el sentido de propuestas de políticas. Creo que eso es lo relevante a partir de lo que estamos trabajando acá en el CELADE, acerca de lo que llamamos las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible. Entonces, quisiera partir señalando una cosa que a veces se conoce, a veces se desconoce, que es esto de las tendencias de la migración a nivel global, por lo menos en las últimas 2 décadas, con datos de los colegas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en la última estimación de los que nosotros técnicamente llamamos los stocks migratorios, ¿cierto? No se han actualizado por diversas razones, entre otras temáticas vinculadas a la pandemia, pero lo importante del caso es señalar que tenemos cerca de un poco menos de un 4% de la población mundial que operativamente se registra como que cambió de país de residencia, básicamente el país de nacimiento. Y eso en números absolutos es un número inferior a los 300 millones de personas, lo cual dice varias cosas. Lo primero es que la mayoría de la población no está fuera de su país de residencia. Eso en demografía, en población, lo sabemos de inmediato. O sea, el arraigo es más fuerte que la movilidad, ¿cierto? De pronto cuando se nos plantean estas situaciones se nos dice, la gente se está desplazando masivamente. Y la verdad es que un 4% no es una cuestión de masividad, pero sí va creciendo comparado con lo que era en el año 2000, menos del 2,5%. Y el otro tema que también nos interesa a los demógrafos y especialistas en población y en migración, es que estamos hablando de una cifra de 300 millones que podría ser un tercer país poblado del mundo, ¿cierto? Después de la India y China. La India y China sería como un tercer país poblado, por sobre Indonesia y sobre otros países que son de los más poblados. Ahí ya la cosa cambia y entonces uno puede imaginar que está en presencia de un asunto de interés porque hay mucha gente involucrada. Lo que pasa es que a nivel global mundial esto se percibe con ese 4% o menos. Otra cuestión relevante que quisiera destacar es que cuando se analizan los movimientos y estos cambios entre 2000 y 2020, y probablemente esto ha seguido cambiando ligeramente en el último bienio, uno lo que encuentra es que el impacto relativo y los cambios de la migración intrarregional que sucede dentro de cada región en el mundo son en cierto modo diferentes. En algunas regiones hay un alto porcentaje de
migración intrarregional, como en el caso de Europa, la misma Oceanía, y África subsahariana, y América Latina tiene más bien bajos porcentajes, pero la particularidad de nuestra región es que es donde más aumentó la migración intrarregional. Eso quizás es un tema que se percibe en los círculos de opinión, se percibe en los medios de investigación, pero que queda aquí, en cierto modo, ilustrado categóricamente. Hay un aumento gravitante porcentual de la migración intrarregional. Claro, porque el resto de la migración se dirige básicamente fuera de la región, a los Estados Unidos, en primer lugar, y en segundo lugar para algunos países de Europa. Así que ahí tenemos un antecedente importante de nuestra migración hasta antes de la pandemia. ¿Qué habrá pasado después? Tenemos que evaluarlo. Es probable que esto se haya mantenido básicamente por la mantención, quizás no con los mismos ritmos, pero la mantención de la migración venezolana, especialmente hacia América del Sur, Colombia, Perú y Chile. Bien, dicho eso, señalar algunas cosas que me parecen de interés respecto a los temas de la pandemia y la migración. Y lo primero que hay que decir es que la migración no se detuvo. Es cierto que disminuyó, hubo alteraciones, pero los cierres de frontera, que nunca fueron recomendados claramente para enfrentar la crisis sanitaria, pero en fin, casi todos los países lo hicieron, fueron evolucionando con distintas medidas en los países, y es muy difícil encontrar información, pero existe, por lo menos ahí en el caso de Brasil, Chile y Colombia, donde se encuentra que hubo distintas medidas para encarar estos cierres de frontera y algún tipo de control de la movilidad, y son más bien heterogéneas, no es verdad que hayan existido un conjunto de medidas compartidas, pero básicamente se fue pasando a una restricción cada vez más relativa o a una apertura relativa, y hoy día ya encontramos una apertura, entre comillas, apertura de las fronteras normalizada, más o menos hasta antes de la pandemia. ¿Qué es lo que puede uno evaluar en este minuto? Que con los cierres de frontera se mantuvieron, aunque capaz que perdieron intensidad, no está totalmente documentado, pero puede que haya sido así. Se mantuvieron algunos flujos, como los centroamericanos hacia el norte, el cruce por México, y otros también cruzando por México de otros orígenes, en el caso de los venezolanos, y se detuvieron otros durante estos años, se detuvieron otros con consecuencias muy potentes, no solamente en los procesos migratorios, sino sobre las personas migrantes. El caso de las personas que retornaban, que tenían proyectos de retornar o que decidieron retornar a sus países por temas de afectividad con sus familias, por ejemplo. Es un tema que se ha rescatado mucho. Y además se detuvo claramente la movilidad, pero la movilidad regular, porque en ese contexto esos flujos que se mantuvieron debieron incorporarse en movimientos más bien mixtos, irregulares, ya sea en el tránsito al norte de la región o a otros países. Y ahí entonces queda rescatado un poco con la experiencia reciente el aumento de flujos de tipo irregular o mixto, como se le suele denominar en algunas agencias de las Naciones Unidas, mixto porque combina diversas motivaciones. Por ejemplo, en la zona del Darién, en la frontera colombo-panameña, que se transformó rápidamente en una de las rutas más peligrosas del mundo. La información disponible, hay más cercana incluso de información, son estimaciones por registros, habla de más de 125.000 personas, con un altísimo componente de niños y niñas en esos movimientos, y una permanencia de flujos irregulares, entre otros ejemplos. En el caso de los pasos fronterizos de Chile con Bolivia, básicamente de población de origen venezolano, y cruces en esos pasos no habilitados, por lo tanto cruces de manera irregular, que plantearon situaciones muy complejas todavía hasta el día de hoy al gobierno chileno, que no ha podido resolver este tema en términos de una política integral de regularización, y está enfrentado a una tensión muy grande, y la misma tensión grande en el Darién. Por dar algunos ejemplos, esos serían como una suerte de impactos de la pandemia sobre la movilidad y las personas migrantes, y con distintas medidas que adoptaron los países. Entonces, en nuestra región
se asistió a un auge, a una visibilización creciente de flujos que se transformaron en peligros para las vidas humanas. Y han afectado fundamentalmente, y ahí lo estamos mirando, con un 25% de personas, niñas y niños, sensiblemente a esos grupos etarios. Bueno, la información que tenemos, esto lo hicimos hace poquito también, es que en términos de la incidencia relativa de la migración, en el caso de la inmigración sobre nuestras poblaciones, tenemos una situación más o menos heterogénea, pero con algunas llamativas conductas. Y en el caso de América Central, México y el Caribe, tenemos que hay unos porcentajes sobre el 4% de sus poblaciones en el istmo centroamericano, básicamente en Panamá y Costa Rica venía hace tiempo, y especialmente en un pequeño país que tiene poca población nativa, pero por lo mismo tiene impactos, como Belice, y lo mismo en la República Dominicana. Esa es más o menos la situación que uno puede desprender del panorama migratorio. Antes de la pandemia probablemente esto no cambió sustantivamente, hay que evaluarlo con los datos respectivos. Y en el caso de América del Sur, bueno, tenemos ahí los clásicos bajos porcentajes en Brasil, ¿cierto?, de incidencia de la inmigración, pero ya una situación más heterogénea, especialmente en el caso de los países de la región andina y en el cono sur. Para no extenderme mucho, simplemente mostrar que países como Colombia y como Perú, que históricamente no registraban grandes incidencias de la inmigración, pasaron en tan solo 5 años, por el efecto de la migración venezolana, a tener porcentajes importantes de su población nacida en el exterior, y Argentina, que siempre fue un país de inmigración, del volumen más grande en la región, mantiene un porcentaje importante, sobre 4%, y Venezuela, a pesar de todos los retrocesos, sigue teniendo una estimación de retrocesos demográficos, me refiero, de inmigración, tiene todavía un porcentaje importante. Pero el caso más excepcional, aparte de los países ahí del norte de la subregión, es el caso de Chile, donde tenemos más de un 8% de su población nacida en el exterior, lo cual ustedes se imaginarán tiene correlatos en la nueva legislación sancionada hace 2 años y en la actual elaboración de una política migratoria para dar respuesta a estas situaciones llenas de tensiones, como ustedes podrán imaginar. Así que ese es un poco el panorama migratorio. Y entonces lo que nos interesa mostrar, de todas maneras, junto con ese tema de las contribuciones de la migración, particularmente al desarrollo sostenible y en un contexto de recuperación económica, es recordar esto que yo creo que es muy conocido, pero lo sistematizo aquí. Mi colega Jorge también seguramente va a estar de acuerdo en algunas cosas, algunas más importantes que otras, pero obviamente hay un nivel global de la migración, como un poco mostraba, pero también especificidades regionales y nacionales, y además locales. O sea, creo que el tema tiene distintas expresiones en las escalas geográficas y territoriales que son importantes de consignar, y especificidades en cada territorio. Pero básicamente se ha puesto muy de manifiesto que el desarrollo desigual, las inestabilidades políticas de la democracia, inestabilidades económicas y las crisis recesivas, por ejemplo, y las asimetrías entre el mundo del norte global y el sur global son uno de los temas más acuciantes respecto a los movimientos migratorios, y por esta razón uno podría decir, esto se va a mantener, probablemente diversificar, probablemente intensificar, pero muy difícilmente va a desaparecer, porque es un ejemplo de libertades humanas y también de escape de situaciones de violencia y dificultad. En ese contexto, nosotros como demógrafos reconocemos que el tema de las distintas dinámicas de la población, estructuras por edad de la población, bonos demográficos, condiciona también, gatilla también los movimientos migratorios. Y en el contexto de la pandemia, esto ha abierto muchas interrogantes que ya se están disipando, ¿cierto? No se suspendieron, no se cancelaron los movimientos migratorios, más bien se suspendieron temporalmente, y es lo que uno podría
reconocer en los próximos años. Claro, están todas las tensiones que podemos encontrar entre las oportunidades y desafíos, este tema de los costos que se supone para las personas, para los estados, pero también, y lo vamos a ver ahora, lo vamos a mencionar, las contribuciones que puede reconocerse a los movimientos migratorios. Interesantemente hay una tensión que yo creo que se ha trabajado todavía parcialmente, que es la de las soberanías que reclaman los estados recurrentemente, todos los días, versus las vulnerabilidades que se destacan en los procesos migratorios, y al mismo tiempo el conjunto de exclusiones que sufren muchas, no todas, las personas migrantes, de las personas migrantes, versus las resistencias que oponen a esas exclusiones. En demografía, en los estudios de población, reconocemos que las evidencias siguen siendo fragmentarias, que nos interesaría tener mucho más antecedentes, muchas más fuentes de información, pero eso todavía sigue en desarrollo. Lo que nosotros decimos es que migración se ha transformado en un rasgo estructural de la reproducción de las sociedades por el tema de las dinámicas que adquiere. Y en eso una visión, una luz de oportunidad también es que las nociones y principios del enfoque de derechos humanos se han ido instalando con fuerza en las discusiones de políticas, hay que decirlo, en las discusiones académicas también, de sociedad civil, de organismos internacionales, sí, obviamente. No están en la calle, no están en el debate público de los medios, obviamente, pero me refiero al debate serio, importante, aunque el otro debate de la calle también importa, porque en definitiva impone exigencias a las autoridades, como no lo sabremos. Bueno, en ese contexto entonces, reseño esto de la necesidad de un cambio de narrativa que ofrece también este periodo que estamos atravesando de recuperación o inicio de recuperación económica, básicamente, y social también podríamos decir, y rescatar eso, que en el debate público predomina esta visión problemática de la migración, prejuiciosa, desinformada, que es muy potente en todos los países, pero también hay un debate sobre políticas de migración o políticas públicas asociadas a la migración, que tiene que ver con la inclusión y la protección de derechos. Entonces, en ese contexto, el cambio de narrativa tendría que alimentar este último aspecto y eventualmente, eso yo no lo sé, eventualmente podría influir en el debate público. Pero sí, el deber de los estados y nuestro como investigadores es promover una narrativa diferente que destaque las contribuciones de las personas migrantes al desarrollo, particularmente en esta época de recuperación económica. Nosotros en la CEPAL estamos realizando un estudio, ya hemos hecho varios avances, lo estamos difundiendo, es más bien reciente, se va a seguir perfeccionando, que tiene que ver con esto de aprovechar la arquitectura internacional en favor de la migración. Y ahí básicamente lo que nos interesa es algo que es súper compartido por todas y todos, ¿cierto? Que es mejorar el entendimiento de los procesos migratorios, especialmente los beneficios que acarrean en su conjunto para distintas actrices y actores, comunidades, sobre todo en una época de tensiones, promoviendo entonces este enfoque de derechos. Tensiones por todos lados, ¿cierto? Y la arquitectura está, entre otros elementos, no solamente por el marco de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que es el marco compartido, inicial, basal, sino también por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Mundial para la Migración de 2018, que uno esperaría que Brasil, al que Brasil vuelva a adherirse, ojalá, ahí una tarea para los investigadores. Y tenemos también el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, de 2013, que trae varios capítulos de población y uno de ellos de migración. Nosotros nos basamos en eso, pues son compromisos, no son vinculantes, no son obligatorios, pero sí emanan una ética que debe rescatarse. Entonces, en ese contexto, tenemos una publicación reciente en 4 países, básicamente decirlo, Costa Rica, Chile, México y Perú, más un quinto, Jamaica, del Caribe, que está en publicación, pero esta publicación original tiene que ver con los primeros 4, y básicamente aquí lo que abordamos es algo que para la demografía es súper relevante, que es la evidencia, pero esta vez no solamente cuantitativa, sino también cualitativa,
aquello que no es mensurable, no es registrable en números, en cifras, con la idea de abonar por una estrategia afirmativa de los procesos migratorios y las nuevas narrativas. Qué tarea, ¿no? La idea de las nuevas narrativas es más o menos persistente en la investigación sobre migración, pero ahora frente a cantidad de tensiones que enfrentamos, se justifica, se legitima todavía más. Y hay varias dimensiones, la idea de contribuciones, la idea de desarrollo sostenible, que no voy a presentar acá, pero que la idea de contribuciones va claramente más allá de los temas de impactos, más allá de percepciones, sino que también contribuciones en distintos planos, en términos de procesos afirmativos y positivos para estos distintos planos. Y en ese contexto voy a presentar algunos resultados solamente en las dimensiones económicas, demográficas, sociales, y también están las culturales, que serían más bien las no tangibles, las no medibles, que también las hemos desarrollado en nuestras publicaciones. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Chile hay un tema muy reconocido desde siempre, que es el aporte que hacen las personas migrantes al Producto Interno Bruto, pero no siempre se cuantifica ni se hace seguimiento de esto. Esto último lo vamos a hacer en corto plazo, pero esto, hasta el primer estudio que hemos hecho, nos muestra que en Chile más del 13% del crecimiento del Producto Interno Bruto, ahí ilustrado con dibujitos en rojo, fue aportado más o menos en la última década por la población inmigrante, y que es una población fundamentalmente inmigrante del vecindario de la propia región, incluyendo la población haitiana, que Chile tuvo una migración haitiana muy potente y todavía tiene una presencia importante. O sea, hay un impacto positivo. En el caso de Costa Rica, este también se visualiza sobre todo con un aporte mayor en la última década, que es justo la década que precede a la crisis sanitaria. Esto tiene que evaluarse nuevamente. Hay un tema central, yo creo que ustedes reconocen, que es el de la disponibilidad de información, de fuentes de información apropiadas y además oportunas. Atrás con los datos, no es que presentemos algo al 2022, al mes pasado, por lo menos en este contexto. Y en Costa Rica entonces tenemos un aumento, y particularmente en algunos sectores más que en otros, por ejemplo las telecomunicaciones y actividades financieras. Todo esto con arreglo a distintas fuentes de información y a distintos supuestos que hacen ilustrar cómo el trabajo migrante realiza contribuciones a la economía de un país. En el caso de Costa Rica también, y en todos los países, pero no siempre es fácil de conseguir, es el tema de los impuestos por el acceso a bienes de consumo, y este siempre es importante. Obviamente si lo hace por quintines va a ver que los impuestos se graban más en el quintil de mayor ingreso, pero cuando se sostiene que las personas migrantes son un costo para los estados, eso está lejos de ser demostrado empíricamente. Está lejos. Estamos hablando en este minuto de Costa Rica, y antes lo mostrábamos para Chile, que también hay algo de esto, de dos países que han recibido muy intenso en las últimas décadas, particularmente el caso chileno, como les ilustraba recién. Otro tema también de carácter económico, social, si se quiere también, es la participación laboral. Cuando las poblaciones participan más activamente en la fuerza de trabajo, esto supone un beneficio para los países que las reciben, ¿cierto? Y en el caso de Costa Rica, claramente la población migrante masculina y femenina está en un porcentaje de inserción laboral muy por arriba de la población nativa. Esto no resuelve el gran tema, que es el trabajo decente, ¿cierto? Pero potencia el accionar sobre esa condición. Bueno, en el caso de Chile, como decía, también se visualiza una participación importante. La población económicamente activa migrante fue aumentando progresivamente. Ya nos han dicho que estos datos tienen que ser actualizados. Efectivamente, tenemos una encuesta reciente. Aquí ocupamos también el censo de población.
pero vean el aumento significativo, en menos de 10 años, de la población económicamente activa en el volumen de trabajadores del país, trabajadoras y trabajadores. Y esto es en la prepandemia. Entonces, los impactos sobre estos trabajadores fueron importantes, pero las posibilidades de contribuciones son también importantes. Bueno, desde nuestra perspectiva ya más especializada, ¿cierto? No es de extrañar que el aporte al crecimiento de la población, planteado el caso de Chile, y durante la década de 2010, sea relevante. Más de un tercio del crecimiento de la población chilena, que tiene una de las transiciones demográficas más avanzadas de la región, con una fecundidad muy por debajo del nivel de reemplazo, ¿cierto? Un envejecimiento de los más altos. Bueno, la población chilena empieza a decrecer su crecimiento, digo, cada vez que crece de manera menos vigorosa, y a la vez tiene una migración neta positiva cada vez más potente y elevada, que hace que esta sea cada vez más decisiva en la evolución demográfica. Sabemos que la migración neta es importantísima en los Estados Unidos, ¿sí? En países como Israel, como Australia y varios de Europa, ¿cierto? Bueno, ahora en nuestra región también podemos encontrar este tipo de situaciones. Bueno, voy avanzando más rápido. Tenemos también el tema del déficit de trabajo decente, que era lo que insinuaba yo. No basta con pensar que hay más participación económica y concluir positivamente, sino que de allí avanzar al tema de superar la informalidad. Y este es un ejemplo apenas, porque en el caso de Perú también es muy, muy relevante, y en el caso de Chile igual. En el caso de México es más complejo todo, pero sí mostrar que la informalidad es un rasgo que caracteriza la inserción laboral de la población migrante en los países que estamos analizando. Y eso es característico de la construcción y otras actividades de servicio, y en el trabajo doméstico remunerado, que es el trabajo asociado al cuidado, un trabajo central en la recuperación económica. Entonces, en ese sentido, la pandemia nos trae varios mensajes por delante. Lo mismo se puede decir de Perú, como les mencionaba. De hecho, en interacciones con colegas académicos y del sector público del Perú, nos dicen que el factor primordial de atracción para la población venezolana, que es un tema, ¿por qué Perú y la población venezolana? 2 o 3 veces más volúmenes que en Chile. Bueno, se dice por la cuestión informal, pues, el enorme componente del mercado informal, y cómo favorece realizar cualquier actividad económica, que en la práctica estamos viendo que es más o menos generalizada en los países. Y ahí entra el trabajo del cuidado, que en estos días la CEPAL rescata en la Conferencia Regional de la Mujer, que es un órgano subsidiario de la CEPAL. En estos días tiene lugar en Argentina, rescata el tema del cuidado como un aspecto central de la recuperación económica. Y el aporte de las personas migrantes es primordial, de las mujeres migrantes. Ahí, de manera figurativa, mostrar cómo las inmigrantes se concentran en labores de cuidado y otras asociadas a servicios, porque tienen mucha más representación que las nativas, y las nativas chilenas pueden insertarse en otras tareas que de otro modo muy posiblemente no podrían realizar sin la contribución de las personas migrantes. En su conjunto, el tema del cuidado es primordial para la recuperación económica, eso lo sabe bien un espectro de investigadoras e investigadores, ¿cierto? Y bueno, ahí está el tema del cuidado. Finalmente, unas pequeñas reflexiones sobre este tema de la pandemia, ¿cierto? Con algunos antecedentes que estuvimos trabajando en pleno desarrollo de la pandemia aquí en nuestros países. Y bueno, lo que se advirtió claramente, y esto debería quedar como lección, a ver hasta dónde puede ser, pero que las vulnerabilidades habituales del ciclo migratorio se exacerbaron. Eso de alguna manera queda en evidencia con el tema del Darién, el tema de los pasos no habilitados en Chile, y los niños sobre todo ahí en esos movimientos migratorios. También, esto todavía no ha sido registrado del todo, pero fueron muy afectados por las pérdidas de empleo
empleos informales, pero que les permitieron en todo caso recuperarse rápidamente a las personas migrantes. Sí está en el debate la caída del trabajo doméstico remunerado entre las mujeres. Ya se sabe que una de las consecuencias más objetivas en todos los países fue esta, para todas las personas empleadas en estas ocupaciones nativas y migrantes. Y también lo que se advirtió es que en varios países durante los confinamientos, allí donde hubo confinamientos, estas personas migrantes fueron las personas que trabajaron en primera línea, con delivery, servicios digitales, con servicios de aseo, en fin, un montón de tareas que los hicieron destacar y exponerse en mayor riesgo. En el mismo lapso de tiempo se hizo ver que las detenciones indefinidas eran un atentado contra la salud, ¿no? Esto de confinar a las personas migrantes y en albergues, un tema muy, muy crítico. Y en ese contexto la falta de documentación se hizo evidente en el sentido de la atención médica. Por último, entre otras muchas cosas, lo que nosotros destacamos ahí en su minuto, hicimos 2 estudios durante estos años, es que las condiciones habitacionales deficientes y la misma estigmatización a las personas retornadas fueron temas cruciales que afectaron a las personas migrantes. Ya no solo al proceso migratorio, sino que a las personas migrantes. Y acá un ejemplo de la ciudad de Santiago, de Chile, con el censo de 2017, sabemos que los censos son los que nos permiten hacer estos cálculos territoriales, por comunas, en este caso las comunas de división administrativa de la ciudad, y nos muestra un hecho que encontramos también en Lima y en Bogotá, que es que los riesgos mayores para las y los migrantes se hicieron evidentes con el ejemplo del sobrehacinamiento generalizado. O sea, ¿cuántas veces más es el hacinamiento para las personas migrantes, sobre todo migrantes recientes, que la población nativa? El tema del hacinamiento es un tema habitual en términos habitacionales en nuestros países, pero se acentúa en el caso de la población migrante. Y esto ilustraba riesgos enormes en las zonas centrales de la ciudad, sobre todo, por muchos más índices, mayores índices de hacinamiento, y promocionaba riesgos mayores. La evaluación de toda esta situación todavía está pendiente, pero ya estaba el diagnóstico. Bueno, hubo muchas encrucijadas que hoy día podemos ir resolviendo progresivamente. Acuérdense que una de las cuestiones fundamentales fue la disminución del flujo de remesas, especialmente por la pérdida de empleos en los Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el mismo Chile, para los venezolanos, en Perú, Colombia, y las restricciones entre aquellas que dificultaron el retorno, bueno, fueron algunas de las encrucijadas. Las remesas no disminuyeron salvo el primer año y algunos meses, y no todos los países, y después volvieron a recuperar. Lo que ha planteado todo un tema nuevo, que es el de la resiliencia de las personas migrantes y los distintos medios para enviar dineros, que son parte de sus ingresos, y eventualmente el uso de algunos ahorros para mantener ese flujo hacia sus familias y comunidades de origen. Tema muy interesante. Y en el caso de las medidas de restricción, la lección que queda es que cualquier cuestión sanitaria no debe abordarse con cierres de fronteras, sino que debe entenderse como un procedimiento ordinario en la salud pública y no el de la gestión de flujos migratorios de control, que fue lo que en definitiva se reveló. Porque uno se podía preguntar, ¿y con fronteras más abiertas habría sido más crítica la situación sanitaria y expansión del COVID? Difícil, muy difícil. Bueno, esas son las reflexiones que les quería mostrar, y entonces les agradezco mucho vuestra atención. No sé si Laura Muchísimas gracias, Jorge. Paso la palabra inmediatamente al portugués ahora. Pasamos por el portugués. Jorge Malheiros, por favor, tá? E lembro a plateia que podem formular suas perguntas no chat, só por segurança, porque, claro, que vamos ter a participação oral. Com você, Jorge.
Ok. Bom dia a todas e a todos. Espero que estejam bem na América do Sul, eventualmente em alguns sítios melhores do que há 10 dias atrás, ou pelo menos com uma expectativa melhor do que há 10 dias atrás. Quero também agradecer à Associação Brasileira de Estudos de População e à Laura, que está aqui a gerir esta sessão, o convite que me fizeram e também este pipeline que existe entre a Associação Brasileira de Estudos de População e a Associação Portuguesa de Demografia, e que também contribuiu para esta minha presença aqui. É com muito prazer que debato com os colegas brasileiros, já reconheci vários na assistência que cumprimento os que conheço e os que não conheço, e também cumprimento a Laura, claro, como já disse, e o Jorge Martínez, meu companheiro nesta sessão, e como se verá, creio que há aqui complementaridade nas coisas que vamos dizer, e algumas até creio que se reforçarão. Não é? O facto de falarmos ambos delas reforçará um pouco as ideias. Pronto, eu creio que, não sei, eu digo sempre isto, depois demoro sempre mais, mas 20 e poucos minutos são suficientes. Peço à Laura que me corte a palavra no momento em que entender que eu me estou a exceder. Eu preparei um PowerPoint também e vou tentar compartilhá-lo convosco, ver se sou bem sucedido. No teste correu tudo bem. Ups. Estão a ver? Perfeito, Jorge. Ótimo. Então, digamos que eu passo do espaço geográfico da América Latina, que o Jorge Martínez acentuou, para o espaço da OCDE, ainda é sobretudo europeu e, enfim, da América do Norte, da Austrália, etc., embora tenha, como sabem, cada vez mais países do Sul. Países da América Latina, não é como o Chile, a Colômbia, a Costa Rica, que ainda não estão em muitas das estatísticas que apresentarei, já estão presentes, já são parte da OCDE. O que eu vos trago, vou aqui avançando nos slides, é uma apresentação que tem estes 5 pontos. Um primeiro ponto que tem uma discussãozinha, porque eu gosto de conversar sobre estas noções de migrações e mobilidades no tempo atual, e acho que a pandemia nos ajuda a pensar mais sobre estes dois conceitos e também sobre mobilidades. Voltarei a isso no final, portanto, o não nos movermos. Depois, os pontos 2 e 3 são, se quiserem, sobre o passado que está a acabar, esperamos todos, que é o período da pandemia e os seus efeitos. Primeiro, o efeito dos eventos migratórios internacionais, o que é que ele significou, e alinhando com o Jorge, eu creio que ele significa uma interrupção no que se estava a passar, mas não uma paragem dos movimentos migratórios, embora haja interrogações que seja importante discutir, e depois, para além do efeito direto na mobilidade, que é a questão base aqui, é o ponto de partida, embora o vírus não se mova, os humanos, ao moverem-se com o vírus, deram origem a esta interrupção da mobilidade por via do fechamento das fronteiras e depois da consequência da paragem dos transportes aos vários níveis geográficos, não é? E as consequências que isto tem nas migrações. O terceiro ponto já foi muito acentuado na intervenção anterior, que é a vulnerabilidade dos imigrantes. Os efeitos diretos, que são aqueles que se relacionam com a exposição ao contágio, portanto, com os efeitos da própria doença das populações imigrantes, e depois os efeitos indiretos, que têm a ver com as consequências socioeconómicas, também muito bem acentuadas pelo Jorge Martínez, na população imigrante. E depois, 2 últimos pontos. Uma espécie de janela de oportunidade que se abriu e que não deixa de ser interessante. São várias respostas excepcionais que abriram janelas humanitárias que é mais interessante que fiquem do que a ideia de restrições às migrações, por via, por exemplo, do fecho das fronteiras, e depois um bocadinho olhar para o futuro, que é pensar as repercussões do que aí vem. Enfim, havia aqui mais um fator, mas não é este tópico, que é esta
esta questão, para nós, que estamos mais próximos, esta questão da guerra da Ucrânia, também com um impacto fortíssimo nas migrações, também numa lógica de crise, não é? Humanitária, acaba por trazer outro tipo de interrogações relativamente ao futuro. Mas essa não é a história, esta questão da guerra, do belicismo, designadamente da guerra por consequência da invasão da Ucrânia, não é o que nos traz aqui hoje, é a questão da pandemia, mas é importante ver como fenómenos excepcionais que criam crises de tipo diverso, têm impactos muito fortes nas migrações. Mas vamos à questão da pandemia e o primeiro elemento, eu gosto muito de lembrar isto, e acho que é uma discussão que se torna cada vez mais atual, para além de discutirmos os diferentes tipos de migrações, que é este debate entre mobilidades e migrações. A mobilidade, todos sabemos isso, ela é mais abrangente, inclui todos os fluxos humanos e hoje, a meu ver, também inclui os fluxos virtuais. De resto, se relerem ou se olharem para a teoria da transição da mobilidade, que o Wilbur Zelinski publicou há 50 anos, em 1971, ele incluía, de facto, talvez não fosse mobilidade, ele dizia um dos tipos que apareciam lá era a absorção das formas de mobilidade pelas comunicações. Ora, hoje, com o teletrabalho, a ideia de nómadas digitais, com aquilo que foi acentuado pela pandemia, tem a ver com o trabalho à distância, e que nos permite estar aqui hoje a fazer esta conversa, não é? Mostram como há aqui uma forma de mobilidade virtual que é uma forma de mobilidade que eu diria efetiva. Ora, nós normalmente falamos sobretudo de migrações e não de mobilidade. Porque a mobilidade implica pensar a mobilidade dentro das cidades, as deslocações casa-trabalho, casa-escola, as formas de mobilidade envolvidas nessas deslocações, as deslocações de curta duração para férias que algumas pessoas, ou para perfis turísticos que algumas pessoas assumem como migrações, que no meu entender e de uma forma mais estrita da utilização do conceito não são migrações, mas sendo as migrações algo mais específico, porque implica a fixação em outro local e, portanto, alguma lógica de inserção socioeconómica, digamos assim, noutro espaço, e de alguma forma também cultural. Lugar que fica localizado a uma certa distância, uma distância relativamente longa, não há um critério aqui, que implica estar durante um determinado tempo, e há aqueles critérios estatísticos dos 3 meses ou dos 12 meses que utilizam as migrações internacionais. Não é? Portanto, partindo nós deste conceito de migrações, a verdade é, como foi referido aqui, a lógica de que há migrações mistas. O facto de haver a possibilidade de se trabalhar à distância. O facto de, em muitos casos, haver lógicas de colocação de mão de obra noutros sítios por períodos relativamente curtos, inferiores, por exemplo, aos 3 meses que às vezes se utilizam nas estatísticas e para fins de comparação internacional para definir migrações. Mostram que alguns conceitos de migração acabam hoje por ser tornados mais flexíveis por um lado, tornados mais complexos e se aproximarem na noção de mobilidade. Eu creio que continua a existir um conceito de migrações, creio que o devemos continuar a utilizar, mas que em muitos casos estamos perante formas de mobilidade que se cruzam com as migrações. Dou só um exemplo, trabalhador que está no seu país e pensando na lógica internacional, para onde me deslocarei a partir deste ponto, em termos de apresentação. Pensando num trabalhador que está no seu país e que trabalha 2 meses e regressa. Está 1 mês ou 2, trabalha 3 meses noutro país e regressa. Trabalha mais 1 mês noutro país e regressa. De facto, cada um destes pedaços curtos de estadia no exterior não configura uma migração no sentido clássico. Tudo junto transforma num trabalhador migrante. Por isso é que, só com este exemplo, se vê como a fragmentação das formas de mobilidade acaba por fazer com que as pessoas, embora não tenham uma migração neste sentido mais contínua e estável, nem sequer temporária, de facto estão a migrar porque passam muito tempo fora e pelo quadro, a construção da sua identidade, e muitas vezes as suas relações sociais e mesmo um pouco da sua cultura se insere numa lógica móvel e não numa lógica apenas ligada ao chamado espaço de origem e muitas vezes a muitos espaços de destino. Isto para discutir aqui as questões das migrações e das mobilidades, ligando-as à pandemia. Como disse há bocado, a travagem no movimento foi uma travagem que sentimos a todas as escalas.
sentimos dentro da cidade quando nos confinaram a casa e nos disseram que não fôssemos trabalhar, aqui em Portugal quando nos disseram que não passássemos de um município para outro, sentimos à escala internacional, dando agora o salto, quando vimos as fronteiras fecharem-se e a barragem à circulação das pessoas, como já foi enfatizado aqui. Ora, há vários aspectos que eu retomarei no final, depois de, digamos assim, ilustrar de modo empírico esta questão da relação entre pandemia e migrações internacionais, porque vou falar sobretudo de migrações internacionais, era muito ambicioso ir muito para lá disso, portanto, tal como fez Jorge Matias antes, eu centrar-me nas migrações internacionais, mas há uma série de aspectos para as quais a pandemia chama a atenção e retomarei no final estas ideias, pensando um bocadinho. Em primeiro lugar, e já referi, esta questão das mobilidades mais complexas. Já foi dito e bem, quando as pessoas foram barradas em termos de circulação, umas estavam em trânsito, outros estavam nos locais de destino, mas sairiam daí a pouco tempo, outros estavam em migração mais longa, outros queriam ir ter com os seus familiares. Portanto, tivemos aqui o exemplo de diferentes travagens nas migrações. Uns eram trabalhadores temporários, outros trabalhadores mais definitivos, e foram atingidos de formas diferentes na sua mobilidade como outros eram pessoas que solicitavam a proteção internacional. E sendo atingidas de formas diferentes, isso mostra quão complexos são os movimentos migratórios. De resto, já citada aqui, usar o termo migrações mistas ou fluxos migratórios mistos, como faz a OIM, é uma solução interessante e feliz, de alguma forma, para mostrar a complexidade destas migrações contemporâneas. Em segundo lugar, outro aspecto que nós temos cada vez mais presente, e a pandemia ajudou a olhar um bocadinho mais para isso, é esta ideia das temporalidades mais curtas, ou potencialmente mais curtas da migração. Isto é, o estar menos tempo no exterior. A ideia de uma migração para a vida ser hoje algo que pode ser muito mais discutível. Que digam, por exemplo, os estudantes, pensando outra das componentes das migrações e que acrescenta ainda mais complexidade. E esta temporalidade mais curta das migrações, ou potencialmente mais curta, acaba por acompanhar de alguma forma o termo ciclos económicos e sociais mais curtos da organização da nossa vida social e económica. Vejam que as crises, vários economistas o dizem, as crises acontecem hoje a um ritmo mais frequente. O que significa que os ciclos económicos são mais curtos e, além disso, também quando olhamos para a economia, aquilo a que assistimos é que a lógica das relações laborais, associada a ciclos económicos curtos e a mudanças rápidas em determinados aspectos da procura e da oferta, fazem com que o emprego seja mais precário, mais flexível, se chamarem um ângulo. Por outro lado, mesmo ao nível dos nossos ciclos sociais, a ideia, por exemplo, de relações familiares para a vida, não é? Hoje é cada vez mais algo que é substituído por relações familiares de duração mais curta. As pessoas têm mais parceiros ao longo da vida, pensando no aspecto da demografia. Em Portugal, a maioria das crianças nascem fora do casamento. Não é que o pai e a mãe não estejam juntos, não são formalmente casados. E uma parte, de facto, também não estão juntos, mas uma parte substancial não está apenas casada. Então, toda esta maior ou menor duração de diversos processos, em princípio, terá efeito também ao nível, numa lógica de menor duração das migrações, que uma vez mais ajuda a misturar a ideia de mobilidade e de migrações. Terceiro aspecto, e para este sim a pandemia teve um impacto forte em termos da chamada de atenção, é a ideia da mobilidade como direito. Ao deixarmos nos poder deslocar, nós percebemos que este direito já foi invocado aqui também antes, que aparece no direito, no artigo 13 da Carta dos Direitos Humanos, e que diz que as pessoas podem deslocar-se dentro dos seus países, de repente ele foi-nos tirado. Nós não lembramos de outros direitos, não nos lembramos da mobilidade como direito humano. Já em termos de mobilidade internacional era muito mais complexo, porque aquilo que aparece na Carta dos Direitos Humanos é que as pessoas têm o direito de sair do seu país. Mas não está lá escrito que outro país tem o direito de os seguir. O que significa que é muito complexo, as pessoas podem sair, mas não há a componente dos direitos humanos de podem ir para o outro lado, exceto, digamos assim, se pedirem proteção internacional, torna as migrações um direito humano incompleto. Porque há um direito à saída internacional, direito humano no sentido internacional. Há o direito à saída, mas não há o direito à entrada. Podíamos ir todos para a Antártida, claro, que ainda não está dividida em países, mas a vida não é fácil nesse continente, digamos assim.
Portanto, a questão da mobilidade como direito é algo para o qual a pandemia chamou a atenção por via de nos impor a imobilidade. Depois, associado a isto à questão das escalas da mobilidade, já falei nisto, por um lado, de que forma é que a ideia de migrações globais e os instrumentos que fomos desenhando, como o Pacto Mundial para as Migrações, aqui já referidos, e que vão ao encontro desta ideia de uma proporção crescente de população fora do seu país, de migrantes, chamemos assim, que de alguma forma procura ter resposta a instrumentos como o Pacto Global para as Migrações, que é fundamental para uma regulação à escala do mundo das migrações, se compatibilizam com algumas ideias de restrições à mobilidade que podem aparecer com a pandemia. Eu também creio que as migrações, e já tentarei mostrá-lo empiricamente, os movimentos migratórios retomam e retomarão a sua força após a pandemia. Mas há aqui algumas interrogações que devemos discutir, pelo menos. Finalmente, dois últimos aspectos. Há desafios claros à cidadania. A cidadania que construímos na Europa a partir do século XVII e que depois foi exportada à escala mundial e se generaliza à América Latina, ao continente americano, não apenas à América Latina, no século XIX, XVIII no início, mas depois claramente no século XIX, ela baseia-se no Estado-nação. E é isso que temos hoje, uma organização de Estados-nação. O problema é que com uma população mais móvel, uma cidadania assente no Estado-nação, na pertença ao Estado-nação, é muito mais discutível. É por isso que esta ideia do ius domicílio, isto é, o direito que vem de se viver num determinado sítio, pode ser um elemento interessante a desafiar a cidadania clássica, que está associada a um Estado-nação e depois vem por duas vias normalmente, ou pelo nascimento desse Estado, ou por ser filho de alguém que é nacional desse Estado. Portanto, há aqui uma questão importante e ainda por cima, por um lado, há as questões da discriminação das vulnerabilidades da população estrangeira, ou de origem estrangeira, e por outro, um crescimento de populismos que reafirmam uma espécie de direito da população nacional e que assumem a existência de desigualdades e de atitudes discriminatórias face ao imigrante. Finalmente, a pandemia chamou a atenção para uma série de novos processos que têm muitas vezes o digital como pano de fundo. Voltando ao Zelensky, de que modo é que o digital substitui mobilidades e migrações? E como é que o digital acentua uma espécie de mobilidade física efetiva, mas acelera uma mobilidade virtual cada vez mais significativa? Dito isto, e acho que são estes os pontos de discussão, voltarei no final a eles, ou pelo menos a alguns deles, a tentativa então de empiricamente mostrar o que se passou. Vamos lá ver se isto anda, porque às vezes muito tempo num slide tem como consequência isto não andar. Vamos lá ver se... Pois é, não anda. Andou. Bom, muito bem. Ora, o primeiro ponto é o impacto que a pandemia tem nos movimentos migratórios. E eu trouxe aqui um conjunto de dados da OCDE, só para vos mostrar, em primeiro lugar, aquilo que é o teve impacto significativo. Nós olhamos 2019 para 2020 e, para o conjunto dos países da OCDE, não são todos, porque alguns não tinham dados, a Turquia, a Colômbia e a Costa Rica não estão aqui incluídas, não tinham dados na série inteira, mas, para os outros países, nós temos, isto é o fluxo, não é o estoque, não é? Toda a gente temos uma queda muito significativa, de mais de 5 milhões para menos de 4 milhões de pessoas a movimentar. A consequência é, por um lado, impedimento forçado à deslocação, as fronteiras fecham, as companhias de aviação não andam, e as pessoas mesmo dentro da região, quando fazem deslocações por terra, não conseguiam ultrapassar as fronteiras. Segunda componente é que há também alguma componente voluntária que levou certas pessoas a deslocarem-se, algumas a regressarem ao país de origem, por exemplo, algumas procuraram estar com a sua família, sobretudo no país de origem, mas também um pouco ao contrário, mas muitas procuraram não se deslocar e protegerem-se face ao risco de contágio. Portanto, a quebra é muito forte. Mas como estamos a funcionar aqui num horizonte curtíssimo, a pandemia, digamos assim, os tempos pandémicos acabaram. Mas é de esperar, por exemplo, aqui em Portugal, um ligeiro aumento, espero que seja ligeiro, dos contágios agora no inverno. Há amigos meus que estão com Covid nesta altura. E, portanto, o Covid terá vindo para ficar. A situação pandémica associada ao Covid, nós esperamos que não, e que passe a ser uma doença que entre na panóplia de doenças que nos afetam anualmente, mas que não são mortais, que têm uma mortalidade mais baixa,
e correspondem a algo que é controlado, com vacinas e depois com tratamento. Ora, o impacto é muito forte, mas como dizia o Jorge muito bem, olhando para o ano logo a seguir, nós estamos a funcionar num período de 2 anos. E ainda não chegámos a 2022, ainda não temos dados, 2022 ainda não acabou, mas logo em 2021 se via a retoma. Portanto, a força dos fluxos migratórios sobrepõe-se, e a necessidade dos fluxos migratórios sobrepõe-se às barragens. E o efeito das barragens é discutível, como já foi referido, às barragens que foram impostas à circulação de pessoas. Vejam que nos Estados Unidos foi muito significativo. O fluxo já vinha a diminuir com a administração Trump e depois sofre uma debacle, uma redução substancial com a pandemia. Também na Alemanha, onde ele já vinha a diminuir, não é? Acentua-se aqui, e também no caso de Portugal, onde ao contrário ele estava a aumentar substancialmente, também devido a um reforço do fluxo de população brasileira, mas também de população de outros países da União Europeia, mas também tem uma queda substancial. No caso da Alemanha e de Portugal não há recuperação, já sabemos que em Portugal está a haver a recuperação agora em 2022, da Alemanha não tem dados, mas a retoma mostra que há uma interrupção no processo, mas que os fluxos devem reassumir, digamos assim, a sua energia já em 2022. Ora, havendo diferentes tipos de fluxos, é bom aqui lembrar determinados casos particulares. Quando falamos dos solicitantes de proteção internacional, a forma como eles decrescem substancialmente, se virem aqui de 2019 para 2020, quer na OCDE, sobretudo na OCDE, mas também na União Europeia. E como sobem menos, já o veremos, significa que um dos grupos mais vulneráveis da direita, que são aqueles que fugiam de países em conflito, da Síria, já alguém falou também do Afeganistão, etc., são dos mais afetados por este processo da pandemia. De resto, quando olhamos para estes que aparecem aqui à direita, e que são as pessoas que foram admitidas ao abrigo de acordos de reinstalação, portanto, não são o que se chama às vezes requerentes de asilo espontâneo, são os programados, sofrem uma queda muito significativa em 2020 por causa da barragem à circulação, param em larga medida o funcionamento destes programas e recuperam em 2021, mas para valores muito inferiores aos 2019. A recuperação continuará, mas reparem que em relação a esta população vulnerável, que é aquela que, por razões de não poder continuar no seu país, enfim, por ser perseguida, por ter o medo fundamentado de perseguição, ou por a situação ser tão complexa, de conflito, por exemplo, que a sua sobrevivência está ameaçada, ora, ao depararem-se com fronteiras barradas, são aqueles para quem o risco aumenta mais substancialmente. Ora, portanto, esta população requerente de asilo que aparece como uma das mais afetadas, por este processo pandémico. E, como a questão dos refugiados, com a exceção, aqui de refugiados, simplificadamente, das pessoas que procuram proteção internacional, é algo que suscita tanta controvérsia e que tem uma dimensão geopolítica clara, que a questão da Ucrânia tornou evidente na Europa, não é? Ao mobilizar-se a Europa e atuar em conjunto para acolher os solicitantes de proteção ucranianos, agora, digamos que melhorou em relação à resposta que falhou mais em 2015 e 2016, no caso da crise das pessoas que solicitaram proteção vindas do sul do Mediterrâneo, vários países, do sul e do leste do Mediterrâneo, mas a verdade é que por trás disso também está uma componente de proximidade, se quiserem, cultural e até uma componente que revela a existência de elementos racistas aqui, porque dos ucranianos há uma espécie de proximidade e continuação em relação às populações do sul, designadamente às vindas da África ou do Médio Oriente, por razões culturais, por razões da língua, por razões de cor de pele, a distância é maior. Portanto, é verdade que pode ter havido uma aprendizagem com as falhas de 2015, mas não é menos verdade que este acolhimento organizado, mais espontâneo, etc., dos ucranianos, tem a ver com componentes geopolíticas que favoreceram o seu acolhimento, para além de uma outra componente que é, sendo uma população que se percebe como mais qualificada, havendo déficit de mão de obra qualificada em vários países europeus, a vinda dos ucranianos, e sobretudo das mulheres ucranianas, foi mais bem vista, embora tenham vindo também dos.
Ora, dito isto, a verdade é que em relação aos fluxos de requerentes de asilo, em muitos casos, os países mais desenvolvidos têm muitas dúvidas e procuram proteger-se bastante. E repetindo o que está, nós temos aqui os fluxos de solicitantes de proteção internacional que chegaram aos países da OCDE, a tal queda de 2019 para 2020 e alguma subida em 2021. A recuperação é menor do que em relação a outras categorias de imigrantes. Se olharem para este quadrozinho que está aqui ao lado, não é? E quando relacionamos a proporção dos requerentes de asilo em 2021 com 2019, o que vemos é que no total da OCDE recuperam 85%. Portanto, são 85% de 2019, em 2021. As outras categorias de migrantes recuperam 92%. Portanto, o grupo mais vulnerável é aquele que, ou para quem, muitas vezes as barreiras tornaram mais fortes. E a situação repete-se em todos os países, nos outros países, desculpem, com exceção da Alemanha, que é um caso muito particular, porque tinha tido uma restrição grande, uma vez que foi muito atingida pela procura em 2015-16, que se manteve até mais tarde, e, portanto, a Alemanha, digamos assim, flexibilizou mais a sua entrada e, além disso, está mais próxima da Ucrânia, e, portanto, a pressão migratória de leste, ainda não da Ucrânia, portanto, em 2021, a pressão migratória de leste era maior e, sobretudo, de requerentes de asilo que já vinham também de outras áreas, quer do Oriente, quer atravessando o leste da Europa. E, por isso, há aqui este aumento um bocadinho maior na Alemanha, que não é substancial, dos requerentes de asilo. Aliás, se olharem para o fluxo de solicitantes de proteção internacional nos Estados Unidos e na Alemanha, nos Estados Unidos ele diminui sempre, é a barra azul, na Alemanha ele sobe de 2020 para 2021, já se pressentiam as tensões a leste, que aumentam um pouco os solicitantes, e depois há, como eu disse, os que vêm do Oriente Próximo, que chegam mais cedo à Alemanha, que é um país com uma imagem muito forte em termos económicos e também de asilo. Em Portugal há recuperação, mas ela não é ainda de modo a atingir os valores de 2019. Ora, isto avança. Tem sempre dificuldade. Oi. Vamos ver. Ok. Ora, como há diferentes tipos de movimentos, é interessante, eu já vos disse que os requerentes de asilo foram fortemente atingidos. De resto, esta linha azul que aqui está, e que vem em decréscimo, pouco incrementa de 2020 para 2020. Ao contrário, outras categorias de migrantes recuperam rapidamente. Vejam que a migração familiar, muito afetada pelas restrições, recupera rapidamente logo que as fronteiras se abrem. O mesmo se passa com a migração por motivos de trabalho. Ela quebra, mas recupera rapidamente para 2021. Estes dois tipos, digamos assim, de migração não forçada, famílias e trabalho, recuperam mais rápido do que a migração dos requerentes de asilo ou das pessoas em busca de proteção humanitária. O que mostra que um grupo particularmente vulnerável pode ser um dos grupos que no futuro vai enfrentar mais barreiras à migração. E isto pode ser algo que, decorrente da pandemia, vai prolongar no tempo esta instalação de maiores barreiras aos fluxos migratórios que envolvem pessoas que pedem proteção internacional e, por, digamos, expansão destes, eventualmente também aqueles que entram na categoria abrangente de fluxos mistos. Ora, ao contrário, temos aqui um exemplo diferente, que são os imigrantes sazonais. Se nós já vimos aqui que para as famílias e os trabalhadores, os chamados migrantes permanentes, ou que vão ficar durante mais tempo, temos uma quebra grande, depois uma recuperação. Se já falámos da vulnerabilidade e da menor recuperação das pessoas que pedem proteção internacional, os imigrantes sazonais, quase, em muitos países, eu ia dizer em muitos países, em alguns não, mas sofreram, têm, digamos assim, quase a ausência de redução durante o período pandémico. Portanto, os migrantes sazonais, os trabalhadores sazonais, que trabalham na agricultura, por exemplo, ou que fazem esta coisa dos chamados working holiday makers, que trabalham em atividades turísticas, ou em determinados serviços marcados pela sazonalidade, que são exemplos de atividades turísticas, da agricultura, o turismo, são atividades sazonais bem marcadas, não é? E também alguns outros serviços,
relacionados com a saúde, às vezes o acompanhamento de idosos, o acompanhamento de crianças, que também entram na imigração sazonal, entram uns, saem, vêm outros. Não são marcados pela sazonalidade do turismo ou da agricultura, mas por uma sazonalidade da rotação da população. Ora, todos estes se mantiveram largamente em diversos países. De resto, houve países como os Estados Unidos, o Canadá ou mesmo a Polónia que facilitaram a manutenção da imigração sazonal. Porque associa-se à imigração sazonal esta ideia de serviços essenciais, trabalhadores essenciais. Era necessário manter a produção alimentar. Logo, os trabalhadores agrícolas sazonais continuaram a chegar. Era essencial manter os cuidados de saúde. Os trabalhadores na área da saúde, os cuidadores continuaram a vir, não é? E nesse sentido, ao contrário das barreiras para estes trabalhadores, porque eles eram considerados essenciais, foram mantidas, não é? Foram mantidas, sim, mais 7 minutos, tinha aqui um recado, mais 7 minutos, foram mantidas as possibilidades de circulação. Portanto, a categoria de migrantes sazonais não perdeu quase nada. Há uma ligeira redução da Nova Zelândia em 2021, desculpem, em Espanha em 2021, que eu não sei, mas quis pôr aqui para mostrar que as tendências gerais têm muitas vezes exceções que se relacionam com o comportamento de países específicos. Vamos lá andar mais depressa. Aqui há o exemplo de Portugal, e eu não vou demorar muito. Como se vê, Portugal e do caso da imigração brasileira, no período pandémico, ambas têm uma redução. Não é? Ambas têm uma redução. O que é significativo também é que, de alguma forma, a imigração feminina e masculina aqui mantém-se em proporções semelhantes. Não são mais as migrantes mulheres, por exemplo, que migram mais porque estão associadas ao cuidado, nem os migrantes homens que migram mais porque estão mais ligados à agricultura, ou, por exemplo, à expansão das economias de plataforma, associadas à distribuição de alimentos, que tiveram um enorme alargamento durante a pandemia, que justificam que sejam ou mais homens ou mais mulheres. Tanto num caso como no outro, digamos, há redução. Não é? Há redução que é compensada por esta necessidade de serviço. Enfim, vou aqui saltar um bocadinho. Uma nota só, ainda no exemplo de Portugal, é mais fácil para mim recolher dados de Portugal, que é, nós não temos muitos dados sobre o retorno, mas um dos elementos de retorno que temos é o do Programa de Apoio ao Retorno Voluntário, que estes números que aqui estão são compostos em mais de 90% nos últimos 3 anos, 18, 19 e 20, por brasileiros. E o que vemos é um crescimento contínuo de quem faz os pedidos, mas uma redução de desembarcados em 2019. É o efeito do fechamento das fronteiras. Portanto, houve retorno, sim, mas também o retorno teve uma quebra. Portanto, os fluxos pararam, mas por este proxy, que não é significativo de todo, os retornos foram muito difíceis. Houve, de facto, algumas pessoas que conseguiram retornar, sobretudo na fase inicial da pandemia, fevereiro, março, abril, mas a partir de maio tornou-se muito difícil. Voltou a ser possível no final de 2020. Desculpa. Portanto, há um crescimento do número de pessoas que saem, mas ele é muito lindo. Ora, os efeitos, a vulnerabilidade da população migrante, e acelerando. Uma das questões era se os imigrantes foram mais atingidos diretamente em termos de saúde. Ora, uma série de estudos mostram que, apesar de haver, nos estudos das migrações, uma coisa que se chama o síndrome do migrante saudável, porque há a ideia de que há alguma seleção na população migrante, migram aqueles que são saudáveis, ativos, têm disponibilidade para fazer um movimento migratório de longa distância. Apesar disso, a exposição dos imigrantes a contactos maiores, porque muitas vezes estão, como foi demonstrado, em habitações sobrelotadas, porque usam transportes públicos, e há estudos para vários países, para o México, por exemplo, e alguns países europeus, que mostram que há contágio nos transportes coletivos, porque muitas vezes estavam nestas profissões que se mantiveram a funcionar e que não permitiram às pessoas irem para casa. Cuidadores, trabalho na agricultura, distribuição de alimentos, etc. Por tudo isto, apesar desta componente mais saudável, a sua exposição à doença é maior. E em vários países, não em todos, uma vez mais, vários estudos mostraram que as proporções dos imigrantes, ou melhor, a relação, os imigrantes tinham uma exposição maior, não é? Ao contágio por Covid. Estavam mais vezes positivos, apresentavam mais casos positivos que a população local. Como vê aqui na Dinamarca, a proporção é 2,7, na Noruega 2,6, nos Estados Unidos, não é bem imigrantes, é quem não falava inglês, é 4,7, mas é verdade que depois
na Irlanda e na Suécia os valores eram bastante mais baixos, e na Irlanda, como em alguns casos na Espanha, não se detectam diferenças. Portanto, há uma grande variação, sobretudo porque depois pensarmos em diferentes categorias de imigrantes, a incidência é também ela variável. Agora, em relação à população laboral imigrante que trabalha em serviços menos qualificados, a exposição é maior. Como as taxas de mortalidade e risco relativo de mortalidade também eram mais altas, no caso de muitas populações imigrantes. Vejam que no Canadá, na Itália, nos Países Baixos e na Suécia, em todos estes países, o risco relativo de mortalidade dos imigrantes é maior, apesar do síndrome do migrante saudável. Claro que, em alguns casos, se controlava para a idade. Só na Noruega é que se passava o contrário, porque a compensação por ser uma população mais jovem diminui este risco. A exposição é muito mais significativa. A mortalidade, como sabe, a Covid tem uma mortalidade muito alta nos mais velhos, acaba por beneficiar os migrantes porque são mais novos. A componente socioeconómica, e avançarei rapidamente, desculpa, oi? Está aqui. Não vou ler o gráfico em detalhe, porque já me pediram e bem para acabar. O que se nota aqui é que se houve um aumento do desemprego nas fases iniciais da pandemia, os imigrantes rapidamente recuperaram, não é raramente, rapidamente recuperaram, e, em muitos casos, o crescimento do seu volume de emprego foi bastante rápido. Quando se compara o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2019, se virem as barras azuis que correspondem aos imigrantes, aos nascidos no estrangeiro, em muitos países, são mais altas do que as barras brancas que correspondem aos nacionais, tanto nas mulheres como nos homens. Olhem para a parte direita do gráfico. Agora, é verdade que, sobretudo aqui no caso dos homens, nós temos uma redução da empregabilidade num conjunto de países que é superior à da população nacional. Vejam, na Colômbia, na Alemanha, na Itália, lado esquerdo em baixo, não é? Na Grécia, na Suíça ou no México, a população imigrante foi particularmente atingida em termos da perda do seu emprego, o que significa um crescimento maior, por outro lado, do desemprego. Alguns estudos específicos foram procurar os impactos socioeconómicos. Este é um estudo que se fez para uma localidade aqui vizinha da cidade de Lisboa, a Amadora, que comparava imigrantes e nacionais, com uma amostra de cerca de 300 pessoas. Vale o que vale, ela tinha uma probabilidade, apesar de tudo, de ser significativa para uma boa parte dos resultados, e o que nós vemos é que a todos os níveis, quer no pagamento de alimentos, de telefone, quer na perda do emprego, ficar desempregado, ou passar a estar em layoffs, ou trabalhar em part-time, recebendo menos, as barras castanhas claras, que são as dos imigrantes, são sempre mais elevadas. Portanto, isto demonstra, para o caso português, este impacto maior, quer em termos de emprego, quer em termos financeiros. Depois, há um estudo para os estudantes internacionais em Portugal, que fizeram umas colegas minhas junto de estudantes internacionais aqui, e que mostram, aqui não há a dimensão comparativa, mas que vários diziam que o isolamento social lhes trazia diversos problemas, destacavam-se 3, a dificuldade em dar resposta ao solicitado, já vamos ver que isto teve uma resposta interessante, as pessoas ficarem assustadas, o que partilhariam com o resto da população, e depois a dificuldade em ficarem entusiasmados, o que tem a ver com o isolamento. Muitos dos estrangeiros ficaram sozinhos em casa, muito significativamente. Ora, últimos 2 slides. No meio desta maior vulnerabilidade dos imigrantes, houve algumas respostas que incentivaram a componente humanitária. Primeiro, para além de uma estratégia mais comum, no caso da União Europeia, não dos países ocidentais, que foi uma coisa positiva. Ainda antes da resposta agora à componente da migração vinda da Ucrânia. Já na pandemia se tentou uma resposta comum. Não tanto para os imigrantes, mas na compra de vacinas, na aplicação de vacinas, nos timings, a União Europeia tentou funcionar de forma comum, face a uma crise. Ora, vários países da OCDE implementaram respostas excepcionais que são positivas. Uma delas é estas extensões da legalidade dos migrantes. Portanto, estender automaticamente os vistos, aceitar que os migrantes que estão com os documentos a caducar ou que estão em renovação se mantenham em situação regular. Portanto, esta extensão dos prazos foi claramente um aspecto positivo que impediu o crescimento das pessoas em situação irregular. Por outro lado, o diálogo utilizando plataformas digitais, porque os serviços estavam fechados, para que as pessoas não se tivessem de deslocar, porque já vimos ter uma exposição maior dos imigrantes, sobretudo dos imigrantes laborais. Houve alguns apoios para estudantes internacionais, mantiveram-se as cantinas abertas, permitiu-se que os estudantes internacionais continuassem a deslocar-se às escolas, etc. Houve às vezes alguns subsídios extra, e isso, para os estudantes, sobretudo os países do Sul, que estavam numa situação mais vulnerável, não puderam regressar aos seus países,
teve um elemento positivo. E depois, em muitos casos, mesmo os imigrantes irregulares já têm em diversos países algum acesso à saúde. E alargou-se muitas vezes este acesso por razões de saúde pública, permitindo que todos os imigrantes pudessem vacinar-se, mesmo que estivessem em situação irregular. Ora, o futuro, e isto é aqui um caldo, digamos assim. Apesar de ser uma coisa muito curta, a experiência da pandemia ajuda-nos a pensar várias coisas das migrações. Até porque crises, seja por via de uma pandemia, seja por via de uma guerra, por exemplo, como temos agora, podem acontecer e provavelmente acontecerão com mais frequência. 5 aspectos a realçar. O primeiro, usando aqui umas ideias do meu colega, eu sou geógrafo, embora trabalhe muito em população e demografia, mas a minha raiz é a geografia, é evitar a patologização da mobilidade. Esta ideia que apareceu agora, muitas vezes podemos afinal fechar fronteiras, se calhar é melhor as pessoas não controlar melhor a deslocação das pessoas, não é? Faz com que uma cultura de cada um no seu espaço e menor mobilidade se possa instalar. Portanto, tem de haver aqui um contra que significa valorizar o direito à mobilidade. Porque a mobilidade significa, em muitos casos, para as pessoas oportunidades, e nós sabemos isso, e, em outros casos, significa ajuste. Por exemplo, se houver, em determinadas áreas onde as alterações climáticas podem ser muito intensas, sair daí e ir para outro sítio significa ajustar-se e sobreviver num contexto melhor. Porque as alterações climáticas não implicam necessariamente que muita gente mude. Se as pessoas ficarem sem recursos, não se deslocarão. O segundo aspecto é ligado a esta ideia de que devemos estar no nosso sítio. Nós assistimos a uma série de excessos relacionados com este populismo nacionalista. Cada país para o seu. E, mais ainda, às vezes, do localismo de vistas curtas, que é as pessoas devem ficar no seu local e não se deslocar para outras áreas. Ora, a cidade é muito desigual. Se as pessoas não se puderem deslocar na cidade, não tiverem acesso aos outros sítios, perdem o direito à cidade e perdem aquilo que de mais rico tem a cidade. E é por isso que devemos aqui falar em mobilidade. Não é só a migração internacional, é também a possibilidade de deslocação dentro da cidade, que afeta mais aqueles que estão nas áreas piores da cidade, quando se perde a deslocação. O terceiro ponto é, obviamente, a questão do direito de asilo. Já vimos que é aquele que, em termos de mobilidade, que só pode ser garantido com mobilidade e que aparentemente está a recuperar mais devagar. Portanto, nós temos de garantir que o direito de asilo não é afetado. E, por último, estes dois aspectos que são o pensar as formas de cidadania. A cidadania não pode ser uma coisa que é, por um lado, para os migrantes e para os descendentes de migrantes, e por outro, com mais direitos para uma espécie de população apenas local, com as misturas entre pessoas. Por isso se fala cada vez mais desta ideia de uso de domicílio, uma cidadania que tem a ver com o domicílio em determinados sítios. E, finalmente, nós devemos pensar quais foram os impactos ou melhor, o que é que a pandemia tornou mais visível em termos de transformação do mercado de trabalho. Não são impactos sobre o mercado de trabalho, é o que é que se tornou mais visível com a transformação do mercado de trabalho. Primeiro, esta ideia dos trabalhadores essenciais e de uma espécie de corrida à escala global para trabalhadores essenciais que podem facilitar a sua deslocação, mais ainda os qualificados e o trabalho que podem fazer à distância. E, finalmente, a questão de uma temporalidade mais curta das relações laborais, o que implica mobilidades também elas mais curtas. Pronto, obrigado e desculpem lá, escusei 10 minutos ou 7 a mais. Obrigado a todos, obrigado pela vossa paciência, por me ouvir. Obrigada, Jorge, obrigada a Jorge também. Realmente a gente poderia ficar muito mais tempo com todos os aspectos que foram mencionados, né? Como eu coordeno a mesa, eu vou colocar uma inquietude. Primeiro que as falas de vocês nos fazem refletir sobre o que é o conjunto da população. Porque quando, por exemplo, o Jorge Malheiros falou que os ciclos familiares duram menos, as parcerias familiares estão mudando, isso é um determinante dos movimentos migratórios, né? Principalmente, ou tradicionalmente, as mulheres acompanhavam os maridos. Então, na medida em que estamos vivendo novos paradigmas demográficos, realmente a migração também tem que ser repensada.
E uma coisa que eu pergunto a vocês, a pandemia foi um choque, né? Nos fez, por exemplo, explorar mais as potencialidades do trabalho online. Claro que na dimensão da migração interna, o que eu vejo é que, no meu círculo, pelo menos, né? Não estou falando dos meus professores, que eles, sempre que podem, optam por trabalhar à distância, mas no meu círculo mais ampliado, um bom número de pessoas descobriu que pode trabalhar online e com um empregador em outro estado do Brasil, que no caso do Brasil é bastante grande, né? E pensando agora, por exemplo, na situação desses hiper mega milionários, que o dono do Twitter, que mandou embora metade dos trabalhadores, e metade são 5.000, 10.000, né? E o outro dono do Facebook, que também fez a mesma coisa. Muitos deles estão em outros países. Então, em que medida isso tende a deflacionar, falta de melhor termo, o movimento migratório? Porque essa é uma questão também que o censo não está medindo, né? Eu tenho meu emprego, meu empregador está, no caso do Brasil, em outro estado. Em que medida isso também afeta a migração internacional? Esse é um aspecto que poderia ser pensado, não sei. E o outro aspecto também mencionado aqui é essa narrativa, vou usar a palavra de vocês, né? A narrativa, não do aspecto negativo, que isso está bem demonstrado e os cientistas sabem disso, mas a narrativa de que a migração, uma vez que já temos a fecundidade bem nos níveis baixos, ela não voltará para muito acima, provavelmente, talvez uma reação, mas embaixo. A mortalidade tenderá cada vez mais a ser dominada. Não sabemos o limite, mas tende, né? Pelo menos nas primeiras cidades e tudo mais. Então, o grande ator nessa demografia seria a migração, e a migração internacional, obviamente. E o que a gente escuta, e claro, os demógrafos temos a resposta, mas sempre há essa pressão. Esse problema de envelhecimento, pensemos no Japão, que é o caso mais óbvio, porque os outros ainda têm muito potencial, mas enfim, né? A narrativa de que a migração internacional resolve o problema desses países que estão enfrentando o envelhecimento. Eu queria um pouco saber a reação de vocês, e vou aproveitar também para estimular os nossos colegas aqui na plateia, só para vocês saberem, acho que todo o quadro de expertos em migração do Brasil está aqui nesse momento com a gente, nos prestigiando. Então, por favor, sintam-se à vontade para responder, tá? E o suporte técnico também falando que temos temos até 10:50, ainda temos tempo para conversar. Tá? Então, eu passo a palavra a vocês e depois vou ver aqui quem se anima a perguntar. A Cristiane tem uma, e vou oferecer a palavra a quem quiser. Bueno, yo quería hacer algún alcance a estas observaciones que hace Laura y también algunas de las cuestiones de Jorge. Pero básicamente está el tema siempre recurrente sobre el papel de la migración en un mundo con un crecimiento de su población signado por la baja fecundidad y luego por un aumento de la frecuencia de muertes en un proceso de envejecimiento. Y ahí se citó el ejemplo de Japón y hay muchos otros más que uno podría aclarar. Yo recuerdo que en los 90 apareció un famoso informe de la migración de reemplazo, ¿cierto? Y sobre la potencialidad que significaría el proceso migratorio en la renovación de los efectivos demográficos en los países desarrollados, en una suerte de balance entre el sur global, que ofrece población, y el norte global, que pierde población. Ese informe fue elaborado básicamente por gente de la División de Población de Naciones Unidas. Me acuerdo que lo revisamos muchas veces,
pero rápidamente recibió cuestionamientos esencialmente de académicos del mundo global, del norte global, porque básicamente se mencionaba que algo así como que en buenas cuentas quiere decir que ahora las poblaciones envejecidas van a tener que recibir, y van a empezar a hacerlo mecánicamente, poblaciones del sur global para renovar sus efectivos, su fuerza de trabajo. Y eso no va a ser así, se decía, y no ha sido así. No ha sido así. Y claramente no ha sido así, como yo mostraba en esto del menos del 4% de la población mundial que estaría fuera de su país de nacimiento, independiente de todos los procesos de movilidad, como destacaba mi colega, de diversa dimensión. Entonces, esto es un poco rescatar aquello. Probablemente no vamos a asistir a un factor redistribuidor migratorio global, porque hay factores como el tema de las políticas migratorias, las restricciones y las defensas de prioridades de una cultura respecto a otra. Si todo el mundo fuese japonés, en todo el mundo probablemente habría una redistribución libre, pero resulta que eso no es así, esa sociedad ha sido bastante cerrada históricamente. Entonces, ¿resuelve problemas demográficos la migración? Parece que en parte, parece que allí donde hay contextos de interacción también económica previas y singularidades idiomáticas y culturales, como podría ser el ejemplo de América Latina como un conjunto. Eso se ha discutido recientemente de buena forma, pero no necesariamente lo va a resolver en el caso de América Latina, Japón, o África, Europa. Así que hay factores que van más allá de lo mecánicamente demográfico, que pueden influir sobre las cuestiones de la migración. Ahora, el gran tema que sabemos que está presente y que no sabemos cómo se va a desarrollar es la migración forzada por factores climáticos, de esto que preguntan aquí Rosana, saludo a Rosana, el tema sobre la inseguridad alimentaria, por ejemplo, y temas ambientales como las sequías en el corredor de Centroamérica, Nicaragua, hacia el norte. Son situaciones bastante complicadas. Acuérdense lo que yo mencionaba, las inestabilidades de distinto tipo están detrás de las migraciones cada vez más forzadas, junto con aquellas que tienen algún grado de elección, y por eso la idea de las migraciones mixtas, que hay que evaluarla bien también porque no es fácil de aprender, de registrar, de operacionalizar. Así que mi reflexión es, no necesariamente tenemos una migración redistribuidora de población, porque los factores demográficos en este contexto están muy influenciados por historias, biografías y por las restricciones y las culturas de los países. Jorge Malheiros. Ok. Obrigado pelas questões e o que disseram. Fiquei muito sensibilizado também. Três ou quatro notas. A primeira, sobre a questão das migrações, como eu às vezes digo aos meus alunos, a demografia é simples, só tem 3 fatores para fazer evoluir a população, que é morrer, nascer ou ir para o outro lado, ou vir do outro lado, ou as migrações. Claro que depois nós sabemos que nenhuma destas coisas é assim simples, mas são só 3, naquela velha equação de concordância. Agora, pensando que a mortalidade tenderá a estabilizar em valores baixos, embora possa aumentar em sociedades com população mais envelhecida. Já agora fica aqui a nota, neste momento estávamos a falar a alguém que está num dos 10 países mais envelhecidos do mundo, que é Portugal. O terceiro mais envelhecido da Europa e um dos 10 mais envelhecidos do mundo. Não estamos ainda ao nível do Japão, mas não estamos longe. Na Europa só há 2 que têm índices, enfim, medidas do envelhecimento, que são mais do que um, como sabem, digamos assim, mais, que revelam maior envelhecimento do que nós. Nós sabemos também, eu acho que os demógrafos sabem nesta altura, duas coisas. Em primeiro, à escala global, o mundo vai envelhecendo. Todo. Com algumas exceções, todos os países do mundo estão a envelhecer. Partem de momentos, não é? Muito distintos, têm pontos de partida muito diferentes. Uns são muito jovens, e, portanto, mesmo que estejam a envelhecer, ainda vão ter muitos anos de população jovem. Outros, como Portugal, estão muito envelhecidos. E, portanto, envelhecer significa ainda ficar com proporções mais elevadas de população idosa, com as tais pirâmides invertidas, etc.
Agora, todo o mundo está a envelhecer e eu creio que os fatores estruturais do envelhecimento não se vão alterar. Isto significa o quê? Significa que mesmo que haja migrações, elas podem mitigar de alguma forma o envelhecimento, mas não vão alterar. Isto é, mitigar em que sentido? Reduzir o ritmo. Portugal pode envelhecer mais devagar, e já está a envelhecer mais devagar, por causa dos imigrantes. Os imigrantes contribuem em Portugal para cerca de 13% da natalidade. 13% das crianças que nascem neste país têm uma mãe estrangeira. E contribuem também porque entram nos grupos etários intermédios e, portanto, vão aumentar a população ativa e a idade fértil. Mas isto é suficiente para atenuar o envelhecimento? Não, nós temos imigração há 20 anos e continuamos a envelhecer. Todos os censos nos mostram, e os outros indicadores também que recolhemos anualmente, mostram que o índice de envelhecimento continua a aumentar. Portanto, é importante. E indo agora à questão das migrações de substituição, os migrantes são importantes para os países envelhecidos. E isso é assumido na Europa e é assumido em Portugal, também em termos de matéria política, ou de prioridades de política. Primeiro, por causa do mercado de trabalho, das escassez de trabalhadores em vários segmentos do mercado de trabalho. O discurso é muito pelos qualificados, mas também há escassez dos menos qualificados. E depois, por causa das necessidades de equilíbrio demográfico. Nós sabemos as desvantagens de uma população hiper-envelhecida. Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que as migrações, que a teoria das migrações, enfim, que esse relatório de 2000 sobre a situação das migrações tinha várias limitações, mas o modelo é interessante. Nós agora reproduzimos com dados novos para um conjunto de países, ele não deixa de ser interessante. E mostra aquilo que já sabemos, que é, se as migrações têm como objetivo mexer a população, então é impossível, porque podiam entrar milhões de pessoas. E não há esses milhões de pessoas, nem os países têm a capacidade de as receber. Agora, podem mitigar, de facto. Esta é a primeira nota. Portanto, as migrações são importantes para reequilíbrio demográfico. Também por isso a circulação à escala global tem de ser assumida. Não vão alterar o processo de envelhecimento global, o que significa que as sociedades também se vão ter de adaptar. O novo normal, a não ser que haja uma grande hecatombe do ponto de vista, enfim, das crises, ou que daqui a 200 anos, ou 150, ou 100, as pessoas mudem muito, já noutros tempos, o normal será ter menos filhos em todas as sociedades do mundo e uma população mais envelhecida. O que significa que as relações intergeracionais têm de continuar a ser repensadas, o tempo do mercado de trabalho tem de ser repensado, a relação entre aposentação e mercado de trabalho tem de continuar a ser repensada, uma série de coisas. Depois, em relação a duas outras coisas que foram ditas, uma pergunta muito curta sobre a mortalidade dos migrantes e o acesso aos cuidados de saúde. Isto é tudo muito curto, não há muitos trabalhos. Consegue-se constatar a sobremortalidade. As razões nós sabemos menos. Sabemos que a exposição à doença é maior, e, portanto, mais do que a sobremortalidade, até o sobrecontágio. E é verdade que os migrantes, em alguns casos, têm alguma dificuldade no acesso aos cuidados de saúde e que isso pode aumentar, eventualmente, a mortalidade. Agora, não há ainda muitos estudos que estabeleçam uma relação de causa e efeito entre as duas coisas. Mas a pergunta é bem colocada e deve ajudar a fazer mais investigação, que já se começa a fazer nessa área, mas ainda não há muitos resultados. Em relação à questão das tecnologias, a questão das tecnologias são um dos pontos mais, diria, que neste momento mais faz mexer, há mais, mas é um deles, mais faz mexer, por exemplo, a regulação das migrações. Portugal mudou a legislação das migrações, há 15 dias que está em vigor, e uma das mudanças é facilitar a migração de nómadas digitais. Portanto, os nómadas digitais são uma figura muitíssimo simpática, porque podem trabalhar num sítio, fazer consumo aqui, animar a economia, são qualificados, depois podem mudar para o outro lado. Do ponto de vista político, não têm problema, não devem ambicionar muito votar porque estão cá há pouco tempo, não põem grandes desafios, etc. E depois é esta ideia de que ter população qualificada é aquilo pelo qual os países competem. A população qualificada hoje está ligada ao domínio das tecnologias e, portanto, a maioria dos países do mundo está a competir por estes nómadas digitais. Que implicações é que isto tem na mobilidade? Eu acho que ainda não dominamos completamente. Por um lado, eu acho que contribuirá para essas mobilidades mais curtas, trabalhar durante um tempo num país, depois mudar para outro e trabalhar noutro tempo, sobretudo entre os qualificados. Em alguns casos, pode também fragmentar a mobilidade, que é uma coisa que já acontece com pessoas de qualificação intermédia. Não é? Estão conectadas à empresa, a empresa diz agora é na Alemanha o próximo projeto. Fazem lá na construção civil, estão lá 3 ou 4 meses. E voltam para casa. Estão conectados agora é no Japão. Vai-se para o Japão fazer o serviço. Eu acho que ajudará a fragmentar, que ajudará a uma mobilidade
eventualmente maior, e que é algo que vai ser, porque está ligado ainda às qualificações, será disputado em termos internacionais, ao nível desta ideia de os migrantes com talento. Obrigada, Jorge. Vocês passaram por, me parece, por todas as questões que estão no chat. Eu pergunto aos meus colegas, principalmente aqueles que dominam muito mais a matéria, se vocês querem participar oralmente. Diga, Jorge. Laura, não, é que aqui há uma pergunta do Roberto, que eu acho interessante, mas eu não sobre estoques, e eu não percebi muito bem os estoques de migrantes. Se o Roberto pudesse, oralmente, dizer-nos alguma coisa, eu não sei, para perceber melhor a pergunta, porque eu achei muito interessante essa ideia. Isso, Roberto, por favor. Seu microfone, ok. Sim, bom dia para todo mundo. Quero agradecer a Jorge Martins e a Jorge Malheiros, que foram exposições excelentes. A minha pergunta é mais no seguinte sentido. A ONU lançou recentemente as novas projeções de população, né? E nessas novas projeções de população, o que a gente percebe são constatações que vão na linha de mostrar uma tendência muito forte de diminuição da fecundidade em alguns países, onde essa fecundidade já era baixa, principalmente países da Europa, mas também da Ásia agora se destacam nessa linha, ou seja, uma diminuição que tende a significar, né, uma demanda crescente de população na faixa etária aí, da idade produtiva entre 15 e 49 anos. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, né, ainda alguns países da África apresentam, o que vai significar que, ao longo do tempo, né, essa população de 15 a 49 anos vai ainda ter um peso muito significativo. Né? Eu me lembro de um texto da Elsa Berkó, há vários anos atrás, onde ela chamava atenção para essa possibilidade de transfusão populacional, né? Essa possibilidade de deslocamento da população dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos. Né? Então, a questão que eu coloco é um pouco nessa linha. Esse estoque, né, de população, nessa faixa etária específica aí da idade produtiva, entre 15 e 49 anos, tende a diminuir muito nos países desenvolvidos e a aumentar muito nos países em desenvolvimento. Então, será que essa equação vai avançar no sentido dessa transfusão populacional ou isso vai ter cada vez mais limitações maiores em funções de questões políticas, em função de questões mais relacionadas aí à xenofobia, por exemplo? Não sei se deu para entender. Y gracias, Roberto. Yo insisto, sí, es buena la reflexión y la vamos a seguir manteniendo seguramente durante mucho tiempo. Solamente insisto con el tema de que no basta que una población envejecida y en decrecimiento y que requiere potencialmente población para recuperar su volumen o mantener un volumen en un cierto periodo, no basta esa situación, sino que también está el tema que aquí está en el chat, está también el tema de los gobiernos de derecha que no ofrecen garantías de derechos, y en ese contexto nosotros no podríamos, como demógrafos latinoamericanos, como especialistas latinoamericanos, colega Jorge, no podríamos abonar por una transfusión de población si no hay derechos. O sea, no le podríamos decir a Italia en este minuto, le ofrecemos todas nuestras poblaciones y les garantizamos por diversos acuerdos que le vamos a ayudar a renovar los bonos demográficos y así por delante. Está el tema muy crítico de los retrocesos que significan las democracias incompletas, esta vez en Europa. Entonces, por eso que es importante tener en cuenta que por más que los escenarios demográficos y estas proyecciones de muy baja fecundidad y eventualmente de aumento de la frecuencia de muertes, ¿cierto? Eso lo sabemos, vayan a asumirse mecánicamente como factores de la necesidad de migración. Me parece que por más que lo tengan claro, gobiernos como algunos europeos, básicamente, el mismo Japón, estos no van a abrir sus fronteras indiscriminadamente.
só para complementar o que disse Jorge Martínez, não abrem indiscriminadamente, mas sabem dessa transfusão. No caso do Japão, eles abriram as portas para quem eles achavam que podia ser menos conflituoso, menos fonte de tensão. Então, foram filhos de japoneses, netos de japoneses e por aí vai. Uma coisa parecida foi com a Itália e outra coisa também menos parecida, mas nessa linha, foi a Inglaterra. Sabendo que precisava de força de trabalho, sabendo que viria de qualquer jeito, pelo menos decidiu mapear e parece que fez com sucesso, né? Ou seja, essa direita que está por aí sendo mencionada, sabe, né? Do que são as necessidades econômicas. E, no fim, é a economia a que começa a tomar força e aí sobram os mais vulneráveis. Jorge. Juntando os dois aspectos, não é? O crescimento da extrema-direita por um lado e depois a importância do estoque populacional em África. Começando por este da África. A África é muito interessante. Eu acho que a África é um continente muito interessante. E quando nós olhamos para... todos são, mas a África, do ponto de vista demográfico e do ponto de vista económico, a África é algo muito interessante quando nós pensamos no futuro. Porque, como é neste momento o continente, onde o crescimento demográfico é mais forte, como de resto demonstram estas projeções mais recentes e outras que foram fazendo antes, isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, que o mercado da África e mesmo o papel que vão ter as classes médias africanas na expansão desse mercado vai se tornar progressivamente mais apetecível. Rapidamente ele não será maior, há de ser daqui a uns anos, mas, ou pelo menos crescerá mais do que outros. Ele muito rapidamente não atingirá a dimensão dos mercados asiáticos, por exemplo. Mas a verdade é que vai crescer mais depressa. E a África, que aqui há 20, 25 anos, estava muito excluída dos sistemas económicos associados à globalização neoliberal, hoje está cada vez mais dentro desses sistemas e cada vez mais aparece como um parceiro interessante. E já não é só por causa dos recursos naturais, que era o clássico do passado, mas é pela dimensão que os mercados podem ter, é pelo crescimento das suas classes médias, é pelo próprio desenvolvimento da urbanização e do que se vai ter que fazer para reestruturar. Portanto, a África é um continente que nas próximas décadas eu acho que cativará um interesse crescente. Isto significa também que uma parte da população em África terá mais possibilidades de ficar em África. Durante algum tempo, haverá um desajuste, falando agora um bocadinho mecanicamente, de forma simplista, haverá um desajuste entre os ritmos de crescimento e, portanto, a África continuará a ter um potencial grande de enviar população para fora, que pode passar o Mediterrâneo. De resto, quando nós olhamos para as migrações em África, é muito interessante porque metade da migração internacional em África faz entre países africanos. Os outros, só a outra metade é que migra para fora da África. E dessa outra metade, a maioria, são países do norte da África. Portanto, ainda há, eu diria que há aqui um grande, digamos que ainda há décadas, relativamente às quais, nas próximas décadas, 20, 30 anos, se a Europa abrir as suas fronteiras e ultrapassar estas questões de fechamento, excessiva seletividade, etc., haverá da parte da população imigrante, da população africana, perdão, um potencial grande para vir para cá, diria eu. É uma questão do ajuste entre as duas partes. Agora, para além da extrema-direita, ainda há na Europa também visões muito nacionalistas, de fecho da imigração e seletivas, que nós podemos dizer, que, apesar de nós vermos cada vez mais, peço desculpa aqui, quase parece uma brincadeira, primeiros ministros na Europa de origem não europeia, não é? O primeiro-ministro de Portugal, de origem indiana, o primeiro-ministro inglês, de origem indiana. Mesmo que assistamos a esta mudança, e portanto isto é simbólico, a presença dos migrantes e dos seus descendentes na esfera pública europeia, sobretudo nos países que tiveram mais imigração e nos países que foram colonizadores, é cada vez mais evidente. Apesar disso, a transição é lenta e ainda se mantêm componentes de racismo. E essas componentes de racismo, claramente, também acabam por influenciar, mesmo que não seja de forma explícita, são formas de racismo subtil,
que acabam por influenciar a hipótese dos migrantes africanos e, na Europa, dos migrantes islâmicos chegarem aos diversos países que compõem a União Europeia e mesmo os outros. Portanto, é essa questão aqui. O potencial está lá, vai se reduzir ao longo do tempo, depende do modo também como a Europa for fazendo funcionar as suas fronteiras, porque, como sabemos, a migração é seletiva e tem componentes geopolíticas muito fortes, não é? A migração que vem para Portugal é uma herança, ou a migração mais forte que chega a Portugal, ainda é uma herança das relações do passado. É sobretudo a migração brasileira e depois alguma migração dos países africanos negocial portuguesa. Mas há coisas que mudam com a imigração, por exemplo, da Europa do Leste. Mas muitas vezes os acordos de migração que se fazem são com os países com quem há interesse em fazer migração. E já agora, para além da África, eu creio que o potencial migratório da Ásia do Sul, da Índia e dos vizinhos ainda é grande e se manterá durante algumas décadas. Pessoal, nós temos que trazer os dois Jorges para o Brasil para ter muito mais transmissão de tecnologia no conhecimento das migrações. Muitíssimo obrigada. Acho que para quem é mais jovem do que eu aqui, que deve ser a totalidade, fica uma agenda de pesquisa impressionante, né? E vamos lá. Eu tenho meio minuto para pedir a todos vocês que abram suas câmeras para que a Gisele tire uma foto do... Isso. Gisele, você coordena. Vou esperar só um minutinho todo mundo abrir aqui. Quem puder, né? Quem tiver à vontade. Claro, quem puder. Muito obrigada por abrir as câmeras. Isso. Pronto, não estou vendo o Irineu, já foi embora almoçar? Cadê? Tá, ok. Pode tirar. Pronto. Obrigada, gente. Obrigada, gente, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Laura. Obrigado. Saludos a las amigas y amigos. Obrigado, pessoal. Sucesso. Saludos, Jorge. Muito Tchau, bom. graças, Obrigado, pessoal. Obrigado, Laura.